E aí, pessoal, tudo certo? Vamos comentar então rapidamente sobre as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo STF, pelo relator dessa petição, a 14.129, ministro Alexandre de Moraes. Primeira turma do STF referendou, divergente apenas o ministro Luiz Fux. Essa petição 14.129 é uma representação da Polícia Federal pela imposição dessas medidas cautelares com referendo ou concordância da Procuradoria-Geral da República. Pois bem, o que é importante deixarmos claro? Os crimes que estão sendo investigados, o investigado é o deputado Eduardo Bolsonaro e o co-investigado é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Coação no curso do processo, obstrução de justiça, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pontos esses relacionados ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, ainda na semana retrasada, o que vem repercutindo politicamente e juridicamente. Pois bem, esses crimes por si só já indicariam a possibilidade não só de medidas cautelares ou, no lugar de medidas cautelares, a medida mais extrema, a última ratio, seria a prisão preventiva. Por todos esses crimes que eventualmente estariam sendo cometidos, não só pelo investigado principal, mas pelo co-investigado que está no Brasil, ex-presidente Jair Bolsonaro. O que talvez gere alguma discordância, algum questionamento, é que entre as medidas impostas, recolhimento das 22 às 6 da manhã, recolhimento domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, não utilização das redes sociais do investigado, no caso Jair Bolsonaro, co-investigado, não manifestação, não contato com o outro investigado, Eduardo Bolsonaro. São 4 ou 5 medidas impostas. O que ficou dúbio é, ok, ele não pode se manifestar diretamente, mas indiretamente também. Ou seja, se alguém compartilhar uma notícia, compartilhar uma entrevista que ele tenha dado, que ele tenha concedido, ou qualquer situação assemelhada, ou ele não pode dar entrevistas, isso não ficou muito claro. A princípio seria a utilização das redes sociais, e não de entrevistas. Talvez aí tenha tido não só um excesso, tenha tido um equívoco realmente do ministro Alexandre de Moraes, o que agora, após a manifestação da última segunda-feira, dia 21 de julho, o ministro determinou que em 24 horas a defesa se manifestasse dizendo de eventual descumprimento do Jair Bolsonaro, sob pena de prisão preventiva. Pois é, ficou um pouco confusa essa decisão primeira, que tenha levado a esse furor todo de comissões se reunindo durante o recesso, comissões do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, e o presidente da Câmara já dizendo que estão proibidas essas comissões e novas que estariam sendo formadas, subcomissões, enfim. Tudo do campo ideológico, político, enfim. Cada um fazendo o seu papel. Mas o que fica aqui, o questionamento é, ok, decisão confusa, teria que ser um pouco mais clara. Mas é proibido impor essas medidas? Vejam que o artigo 319 ele vem na vanguarda do Código de Processo Penal para evitar a prisão preventiva. Mas quando ele deixa em aberto, ele não tem um rol taxativo, ele deixa em aberto para que o juiz determine o que lhe convir, e dentro do caso concreto, dentro da análise do caso, isso já é discutido há muito tempo. Agora tem relevância porque é o Bolsonaro. Quantas pessoas são presas todos os dias e que uma medida cautelar diversa da prisão seria suficiente, 1, 2, apresentação em juízo, por exemplo, e não o fazem, o judiciário por todo o país.
Agora é especial porque é o Bolsonaro, porque ele é um preso político, ele é um investigado político. Sabe que, inclusive vendo uma entrevista, lembraram do caso do Nego Di, e obviamente não concordando com as coisas que ele eventualmente tenha feito, mas lembro que a manifestação também dele com terceiros, inclusive em vídeos de cunho sexual, que ele estava participando com a sua companheira numa determinada plataforma de conteúdo, desse tipo de conteúdo, ele foi proibido também, então não podia de terceiro. Mas por quê? Por que ele não podia? Só porque era o Nego Di? Porque é um negro? Porque não é o Bolsonaro? E vejam que é importante distinguir. Quando se defende a aplicação das regras do jogo, é para todos. Imposição de medidas cautelares a partir de uma representação da Polícia Federal é incomum? Não, não é incomum. Não só da Polícia Federal, da Polícia Civil dos estados também. Ou do próprio Ministério Público. Às vezes não tem a representação da autoridade policial, mas tem a representação por meio do promotor de justiça, ou do Procurador-Geral da República, ou do procurador, de um procurador federal, um procurador da República, no caso dos tribunais regionais federais, de crimes federais, enfim. Não é incomum. O que é incomum é achar que agora isso tem que ser discutido. O artigo 319 e essa abertura já é discutido há muito tempo. Quando é uma pessoa comum, aí não tem problema. Quantas pessoas presas preventivamente nas mais diversas cadeias e estabelecimentos prisionais por todo o país, e podemos referir aqui do Rio Grande do Sul, um dos estados que tem maior população carcerária do país, aí ninguém dá bola. Agora as emissoras, os entendidos de plantão, alguns jornalistas querendo opinar, mas eu acho que ele se excedeu. E se excedeu por quê? Porque é o Jair Bolsonaro? Ou, por exemplo, querendo comparar a situação porque o ex-presidente Lula e agora presidente Lula, quando estava preso na carceragem da Polícia Federal, que já foi uma coisa discutida bastante naquela época, ele deu entrevista. Sim, mas ele estava condenado, ele tinha uma autorização judicial. Ah, é igual? Claro que não. Podia? Bom, teve uma autorização judicial. Então, discutir se a imposição foi em demasia, se poderiam ser menos medidas impostas, faz parte. Agora, discutir apenas porque é o Bolsonaro? Não, é um absurdo. Quem sabe se preocupem em discutir quantas pessoas estão presas preventivamente há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e não teve revisão judicial nenhuma. E uma cautelar diversa da prisão poderia ter resolvido. Por exemplo, não está lá especificado não contato com outros investigados, mas os juízes impõem. Está apresentação em juízo, está limitação de final de semana, está, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica no lugar de uma prisão preventiva. Mas é especial porque é o Bolsonaro. Agora tem que ser discutido. Pessoal, se discute eventual equívoco, precisava ser agora ou não, enfim. Só que estão levando para um lado político e não só jurídico. A decisão é ruim, ela é falha em alguns pontos, mas discutir só porque é o Bolsonaro, então vamos rever todo o nosso processo penal antes de defendermos apenas uma pessoa. A lei não tem nome de pessoa, a lei é a lei. Quem sabe vamos discutir por esse caminho, por esse lado. Mas medidas cautelares podem ser impostas. Talvez esse seja o ponto. A prisão como a última medida. Agora estão discutindo. Porque é o Jair Bolsonaro? Porque é um ex-presidente? Enfim. Fica para reflexão. Até mais. Um abraço.